Oi, aqui é o professor Tom. Hoje eu vou fazer um breve resumo sobre o período da pré-história chamado de Paleolítico. Nós designamos de Paleolítico, o nome Paleolítico na verdade se deve à palavra de origem grega paleo, que significa antigo, somada à palavra litos, que quer dizer pedra. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria período da Pedra Antiga, mas é mais conhecido pelo termo Idade da Pedra Lascada. Por que esse termo Idade da Pedra Lascada? Na verdade, o que a gente tem desse período é o desenvolvimento de uma habilidade que o ser humano passa a dominar, que seria produzir instrumentos e armas a partir de lascas de pedra, conforme a gente pode observar nessa imagem. Aqui a gente observa um ser humano batendo com uma pedra em outra pedra e dando a essa outra pedra um formato que poderia ser útil para a confecção de uma arma ou de um instrumento que o ajudasse na sobrevivência. A gente tem vários exemplos de instrumentos feitos com pedras lascadas e a grande somatória desses instrumentos acabam dando a esse período esse apelido de Idade da Pedra Lascada. A partir das lascas de pedra, então, se obtinham pontas de flecha, cabeças de machado, arpões, raspadores, facas e instrumentos que auxiliavam o homem a sobreviver. Esse período ele tem o seu início no ano aproximado de 2,5 milhões de anos atrás. É quando nós designamos como início do período paleolítico. E ele se estende até aproximadamente 10 a 12 mil anos antes de Cristo. Obviamente que essas datas são aproximadas, não há como definir uma data precisa nem para o início e nem tampouco para o final. Então estabelece-se esse período para designar o período paleolítico. Agora, com certeza, o período paleolítico é o período mais extenso da história da humanidade. O ser humano, mais de 95% do tempo em que o ser humano esteve na Terra foi durante o período paleolítico. É durante o período paleolítico que ocorre um processo designado de processo de hominização. O processo de hominização é o processo de formação fisiológica da espécie humana. O ser humano ele adquiriu determinadas características físicas a partir de um processo evolutivo que se desenrola durante o período paleolítico. Nós temos, na verdade, uma evolução bastante complexa. A espécie humana, para chegar aonde está hoje, para chegar ao Homo sapiens, que é a nossa espécie, houveram milhões e milhões de anos de evolução. Ao longo de todo esse tempo, nós tivemos diversos representantes, diversas espécies foram evoluindo até que o Homo sapiens acabou por prevalecer e se fixar na Terra de forma mais contundente. Claro que o objetivo aqui não é falar de todas as espécies que formam a árvore evolutiva do ser humano, mas sim apontar apenas alguns exemplos. Então eu escolhi como exemplo 3 espécies que marcaram de forma bastante significativa a evolução humana. Do lado esquerdo, nós podemos observar aquele que é tido como a espécie humana mais antiga de que se tem notícia até os dias de hoje. Essa espécie aqui, os fósseis dessa espécie foram encontrados na década de 1970. Elas foram estudadas, esses fósseis foram estudados e acabaram por denominar uma espécie que não era conhecida até então, que foi batizada de Ardipithecus ramidos. Indivíduos dessa espécie se parecem bastante com os demais primatas, mas já apresentam algumas qualidades, algumas posturas próprias do ser humano, como, por exemplo, o andar, a postura bípede, que pode ser observada aqui nessa imagem. Claro que para se deslocar, essa criatura, acredita-se, ainda utilizava-se dos membros superiores, tanto os braços quanto as mãos, até para poder se locomover mais rapidamente. A altura também dessa espécie ele era bastante pequeno, 1,10
10 a 1,20 m de altura. Esse é tido como o nosso mais antigo antepassado, mais antigo hominídeo. Do lado direito dessa espécie, nós temos a reconstrução provável, possível, de um outro antepassado da espécie humana, que é chamado Australopithecus afarensis. Os Australopithecus afarensis, na verdade, ele foi encontrado na África. A África é o berço da espécie humana, né? E há uma região da África, ali próximo à atual Etiópia, onde há uma profusão significativa de fósseis dos primeiros seres humanos. Essa espécie em especial ficou muito conhecida porque, a partir dos fósseis encontrados dessa espécie, do Australopithecus afarensis, pôde-se construir uma imagem muito aproximada do que deve ter sido, na verdade, essa espécie, que é essa imagem que a gente observa aqui. Esses fósseis ficaram muito conhecidos, talvez sejam os fósseis mais conhecidos da antropologia, e acabaram sendo batizados, inclusive, com o nome Lucy, devido ao fato de que, naquela época em que eles foram encontrados e começaram a ser estudados, estava em evidência uma música dos Beatles, chamada Lucy in the Sky White Diamond. Então, acabou se batizando de Lucy essa espécie. Nós temos também, além da Lucy, que não é uma espécie muito próxima a nós, a Lucy deve ter algo em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio distante de nós, 3 a 3 milhões e meio distante da gente, então é uma espécie muito antiga. Ela só perde para o Ardipithecus, que deve ter algo em torno de 4 a 4 milhões e meio de anos antes de Cristo. E nós temos a Lucy assim como aquela que seria quase que um elo que nos conecta aos primatas mais primitivos. Nós temos também, além da Lucy e do Ardipithecus, do Australopithecus e do Ardipithecus, uma infinidade de outras espécies. O Australopithecus ele aparece aqui, né, que seria esse modelo aqui da Lucy, e depois do Australopithecus nós temos uma evolução diferente na nossa árvore genealógica, que é o aparecimento da espécie Homo, da qual nós fazemos parte. Claro que os Homo também, as espécies Homo, ao longo do tempo, do Paleolítico, elas vieram evoluindo. Nós tivemos o Homo habilis, que já era capaz de produzir instrumentos, o Homo erectus, que já adota realmente a postura ereta na totalidade do seu tempo, o Homo sapiens neanderthaliensis, que é uma espécie muito próxima ao Homo sapiens sapiens, da qual nós pertencemos, e finalmente o Homo sapiens. O Homo sapiens, na escala evolutiva, é o mais recente dos tipos humanos que surgem nessa árvore genealógica. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, um fóssil muito interessante, que é o fóssil que foi batizado de Luzia. Esse fóssil, algumas partes do esqueleto desse indivíduo, né, que era uma mulher, foram encontrados em um sítio arqueológico próximo à cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E foi estudado, exaustivamente estudado, e a partir desse fóssil houve o nascimento de uma polêmica significativa, porque até então acreditava-se que os primeiros seres humanos chegaram à América por volta de 11 a 12, 13 mil anos antes de Cristo. E ao fazerem a datação dos restos dos fósseis da Luzia, chegou-se a uma idade próxima a 12, 13 mil anos, o que tornaria meio complicado a principal teoria da chegada do homem à América, que é a chamada teoria de Bering, que nós veremos daqui a pouquinho. Então, os fósseis da Luzia acabaram ficando notícia recentemente, porque eles eram uma das maiores peças, né, em termos de importância, uma das mais importantes peças que compunham o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que acabou passando por um incêndio devastador. Hoje já se sabe que 80% dos fósseis da Luzia não foram danificados ou destruídos pelo incêndio que acabou com o Museu Nacional. Então ainda nós temos aí, vai ser possível realmente a preservação desse importante documento histórico que são os fósseis da Luzia. Nós temos também
Nesse período, eu já falei da evolução da espécie humana, mas nós temos também que comentar um pouquinho sobre a origem geográfica do ser humano. O ser humano ele é autóctone do continente africano. Ele surge, na verdade, no continente africano. É a partir do continente africano que o ser humano vai, ao longo do tempo, migrando e ocupando as diversas e variadas regiões do mundo. Então, a partir desta região que eu estou apontando para vocês aqui, de cor mais vermelha, essa é a região, digamos assim, da origem das primeiras espécies humanas. Então, é aqui, inclusive, que foram encontrados os fósseis mais antigos, tais como o Ramapithecus, que nós acabamos de comentar, tal como também os fósseis pertencentes à espécie Australopithecus ramidos, afarenses, robustos, africanos, que são várias espécies de Australopithecus, entre eles a Lucy, também foram encontradas nessa região aqui, na Etiópia, essa área onde hoje é a Etiópia. A partir daqui é que o ser humano vai lentamente se expandindo pelo mundo. Mas a gente pode afirmar, portanto, que a África é, sem sombra nenhuma de dúvida, o berço da humanidade. A partir da África, ao longo do tempo, o ser humano vai ocupando o restante do mundo. A gente pode ver aqui o fluxo migratório que acabou gerando a ocupação de todo o mundo. Então, a partir da África, nós temos a ocupação aqui da região do Oriente Médio, né? Seguindo aqui pela Ásia, descendo para a Oceania. Então, talvez por volta de 60 mil anos atrás, o ser humano já estava na Oceania e já ocupava grande parte da Ásia. 35, 40 mil anos, o ser humano chega à região da Europa e ocupa a Europa. A última área do mundo a ser ocupada é o continente americano. Então a América ela vai ser alvo da ocupação humana somente tardiamente. Hoje existem algumas descobertas recentes que acabaram por colocar em xeque as teorias mais aceitas da chegada do ser humano à América. Uma dessas teorias, que é tida como a mais provável, é conhecida como teoria do Estreito de Bering. Ela teria ocorrido por volta de 14, 13 mil anos antes de Cristo, a partir daquilo que é chamado de última era glacial, quando ocorreu um resfriamento da superfície terrestre e o gelo formou nesta região que eu estou apontando aqui uma ponte de pedra e gelo que permitiu e possibilitou a conexão da atual Sibéria com o atual Alasca, ou seja, conectando, tornando possível, né, a passagem do continente asiático para o continente americano, para a América do Norte atualmente. E aí, a partir dessa ponte de gelo, manadas de grandes animais do período paleolítico, em busca de regiões mais quentes, de clima mais quente, de vegetação mais abundante, migram, atravessam pelo Estreito de Bering e a partir daqui vão descendo e ocupando a América. Como os grupos humanos do período paleolítico dependiam sobremaneira da caça, é de se entender que esses grupos vão, na verdade, atrás dessas manadas que estão aparecendo, que estão descendo, né, que estão passando por aqui e descendo. E desta maneira o ser humano chega à América, segundo a teoria do Estreito de Bering, ocupam a América do Norte, posteriormente chegam à América Central e finalmente chegam à América do Sul. O fato que eu comentei que gera um certo problema é justamente essa passagem aqui, porque se aponta-se, né, a teoria do Estreito de Bering aponta para algo em torno de 12, 13, 14 mil anos, como é que os fósseis encontrados aqui, agora, há poucas décadas atrás, podem ter essa idade, né? Então essa é uma das polêmicas que ainda alimenta essa questão do homem na América. Há uma outra teoria também bastante divulgada, que é chamada de teoria malaio-polinésia. A teoria malaio-polinésia ela seria uma teoria que contaria com a chegada do homem à América a partir da Malásia e da Polinésia, através de barcos ao longo do tempo, de ilha em ilha, até alcançar o litoral
do Oceano Pacífico, da porção da América do Sul. E a partir daqui, então, o ser humano se espalharia pela América do Sul, subiria, ocuparia a América do Norte. Há também uma tendência de acreditar que podem ter ocorrido diversas e diferentes levas migratórias que chegaram à América, entre elas a do Estreito de Bering, somada à teoria malaio-polinésia. Mas essa é uma situação ainda que demanda bastante estudo e ainda um tempo significativo para que a gente consiga, se é que um dia nós vamos conseguir entender isso, né? Eu aconselho aquele que tem interesse, principalmente nesse aspecto, que procure este vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo é um vídeo bastante interessante, ele fala justamente sobre de que maneira o ser humano se ocupa a Terra, né? A partir do Paleolítico. Ele é um vídeo que foi feito pela American Museum of Natural History e ele nos traz assim uma noção muito bacana para entender a ocupação humana do planeta Terra. Agora, para a gente encerrar esse vídeo, ele não ficar muito longo, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre comportamentos e características próprias do ser humano nesse período do Paleolítico. Nós temos, nesse período do Paleolítico, os seres humanos vivendo daquilo que conseguem adquirir da natureza. Então, principalmente a caça e a coleta. Nem sempre a caça era bem sucedida. Na verdade, o ser humano tem sérias limitações físicas se comparados aos demais animais. Ele não tem a velocidade de muitos animais e nem tampouco, digamos assim, ele não tem as mesmas qualidades físicas, a visão apurada, que permita a ele ver de muito longe, a audição apurada que os demais animais têm, a velocidade, a resistência do corpo. Então o ser humano, na verdade, ele depende muito da sua criatividade, da sua inteligência, que é isso que acabou diferenciando a espécie humana das demais espécies vivas. Mas o ser humano, nesse período, ele vive daquilo que ele consegue da natureza. Então, a caça, a pesca e a coleta. O ser humano ainda não produz o seu próprio alimento. Ele desconhece a agricultura e ainda está um pouco distante de perceber que é possível domesticar alguns animais, alguns tipos de animal, e a partir daí se beneficiar dessa domesticação com a pecuária. Então, nesse momento, ele vive da caça, da coleta, daquilo que ele encontra raízes, frutos, que ele encontra pronto na natureza. Uma outra qualidade do ser humano nesse período, uma outra característica do ser humano é o nomadismo, é a vida nômade. O ser humano não tem um local fixo de habitação, de moradia. Como ele vive do que ele caça e coleta, obrigatoriamente ele tem que se deslocar com uma certa frequência. Então ele costuma permanecer no mesmo local com o seu grupo enquanto há fartura de alimento. Quando o alimento, por alguma razão, começa a ficar escasso, ele se desloca para uma outra região em busca de melhores campos de caça ou de coleta. Há uma outra qualidade também desse período, que é o fato de que o ser humano vive em pequenos grupos, geralmente conectados por laços sanguíneos. Esses pequenos grupos podem ser batizados de hordas. As hordas não chegavam a ser muito grandes, até por conta do fato de que o nomadismo, quanto menor o grupo, mais fácil é o deslocamento. Então as hordas geralmente eram formadas por 10, 12, 15, 8 indivíduos. Muitas vezes essas hordas, inclusive, disputavam entre si áreas de caça, áreas de coleta, ou se não, locais para habitação. Lembrando que esse período também é chamado de idade do homem das cavernas, porque o ser humano, apesar de ser nômade, quando ele se encontra em um local onde há abrigo natural que possa ser usado, ele rapidamente ocupa esses abrigos, né? Essas cavernas e etc. Ali dentro ele pode passar um tempo mais protegido, então no inverno, à noite, durante o frio, ele pode estar mais protegido do tempo ou das criaturas predadoras e etc. Então o ser humano, quando possível, ele habita cavernas. Ele aprende a dominar o fogo, e o fogo, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores aliados do ser humano nesse processo de evolução. Tá? A partir do fogo é possível, então, cozinhar os alimentos, o que facilita a digestão e o aproveitamento dos alimentos. Usa-se o fogo também para caça,
Os animais selvagens, eles têm um medo significativo do fogo, um medo instintivo do fogo, aquece o ambiente quando é necessário, espanta, mantém distante os predadores, ilumina o ambiente. Enfim, o fogo é um aliado significativo nesse processo de evolução humana. Tá? O ser humano também desenvolve o uso de vestimentas, de roupas, inicialmente roupas bastante precárias, né? Bastante rústicas, compostas geralmente por peles de animal, e eram usadas mais com o intuito de proteger realmente o corpo humano, ou do sol intenso, ou do frio, enfim. Outro detalhe desse período também é que o ser humano passa a desenvolver uma forma de comunicação verbal mais complexa e que vai, com o passar do tempo, tornando-se cada vez mais aprimorada. Então, o ser humano vai desenvolvendo a linguagem, né? vai aprendendo, criando uma linguagem mais complexa. Também a gente percebe nesse período que os grupos humanos já possuem uma forma de manifestação religiosa. Eles já têm uma noção, ou acreditam ter uma noção de uma entidade superior a eles. Eles acreditam que a morte pode não significar de alguma maneira o final de tudo, e eles têm um respeito pelo morto, eles preservam o corpo, geralmente eles enterram o corpo, colocam junto ao corpo da pessoa que morre, que pertence ao grupo, muitas vezes alimentos e os objetos que eram da pessoa enquanto viva. Então há uma ainda muito incerta, não muito bem explicado ainda, mas já há manifestações religiosas ocorrendo nesse período. E finalmente o ser humano começa a se manifestar artisticamente. Ele, enquanto tem o seu tempo livre, ele costuma retratar cenas do seu cotidiano, principalmente da caça ou dos animais que o cercam ou da região, em pinturas no teto ou nas paredes das cavernas. São as chamadas pinturas rupestres. Além disso, também há a confecção de alguns objetos, tais como pequenas estatuetas de mulheres com a barriga muito grande, que denominam, de certa forma, chamam a atenção para a importância da fertilidade, já que provavelmente a mortalidade infantil nesse período era muito grande. Né? O ser humano também não vivia muito tempo, a expectativa de vida nesse período era muito baixa. Né? Os perigos, a má alimentação, isso tudo fazia com que o ser humano vivesse muito pouco nesse período. No final do período paleolítico, nós temos aí o aparecimento de duas situações que alteram profundamente a evolução, que é o domínio da agricultura e a domesticação dos animais. Então, a partir do momento que o ser humano começa a entender e perceber que ele consegue, digamos assim, controlar o ciclo produtivo da agrícola e domesticar certos animais, então ele vai se livrar um pouco da vida nômade. E aí a situação realmente tem um outro desenrolar. Muito bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, né, isso foi apenas um breve resumo. Para saber mais sobre esse assunto, busque outras fontes de informação. Procure outras fontes de informação. Um grande abraço e até a próxima.